Fala, meu pequeno gafanhoto, você quer fazer a prova da EAN, aprendiz de marinheiro e tá desesperado em matemática? Tranquilo, cara. Você chegou no Pratimate, simplesmente o maior e o melhor canal de matemática para concursos militares do Brasil. Nessa videoaula aqui eu vou bisurar você com 3 questões tops para revisar alguns assuntos importantes para a prova. E se você quer ter mais aulas, cara, sabe o que você vai fazer? Você vai ver na descrição, tem a playlist de matemática para EAN, bisuradaça, com mais de 100 vídeos. Eu vou deixar ela aqui linkada aqui também. E depois dessa aula, eu vou te indicar mais alguns vídeos para você poder continuar assistindo e se preparando com a matemática da EAN, que você vai perder o medo estudando com a gente aqui, vai ficar sem trauma, beleza? Antes de começar a aula, deixa o likezinho, por quê? Porque aluno que vai ser aprovado, deixa like no começo do vídeo, é a tradição aqui do canal. Então, se você quer ser aprovado, eu fosse você, eu não deixaria o inimigo agir e correr o risco da maldição do like. Já confere, deixa o like aí e vamos partir para as resoluções dessas questões. Valeu? Vamos junto! Num triângulo, tem lado medindo 9 e o outro lado medindo 7. Sabendo que a medida do terceiro lado é expressa por um número inteiro, quantos possíveis valores existem para esse lado? Cara, olha que pergunta boa, cara. Caraca, Michael, essa é tão boa que eu não faço a mínima ideia de como é que faz. Pega a visão, meu pequeno gafanhoto. Vou até usar minha régua, hein? Respeita a minha história. Olha só. Pensa que você tem um triângulo com lados A, B e C. Show de bola? Então, ó, você tem um triângulo aqui, Azão, com vértice Azão, Bzão, Czão. Azinho, Bzinho, Czinho. Para um triângulo, presta atenção. Para um triângulo existir, ele tem uma condição de existência. Por exemplo, deixa eu me puxar para cá. Por exemplo, essa condição aqui, ó. O lado, o lado, ele tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois e ele tem que ser sempre maior que a subtração dos outros dois em módulo. Tá legal? Porque não pode ficar negativo. Então, você vai pegar o lado que você está analisando e os outros dois lados que sobrou. Aquele lado, para o triângulo existir, ele tem que ser menor que a soma e maior que a subtração. Tá aí tranquilo? Ele tem que ser maior que a soma e maior que a subtração em módulo. Por quê? Porque a subtração, se ela não vai ficar negativa, se ela ficar negativa, você coloca o módulo e vai resolver o problema. E aí você pode fazer isso aí para os outros 3 lados. Tranquilo até então? Você pode fazer essa mesma análise para os outros 3 lados. Sendo que, qual é a brincadeira da questão? A brincadeira da questão é o seguinte, que ela tem um triângulo, ela já deu 2 lados e ela está te fazendo uma pergunta baseada no terceiro. Então, ó, eu tenho um que vale 7, eu tenho um que vale 9 e eu tenho um que vai ser x. E é aqui que está a brincadeira. Por quê? Porque para esse triângulo existir, o x tem que ser menor que a soma de 7 mais 9 e ele tem que ser maior que a subtração de 9 menos 7. 9 menos 7 vai dar 2. E aqui o x, e 7 mais 9 vai dar quanto? 16. Ou seja, o teu valor de x ele é um valor que está entre 2 e 16. Ou seja, para aquele triângulo existir, ele precisa ter valores para aquele lado localizado entre 2 e 16. O que significa isso, gente? O que significa isso? Você vai ter aqui uma reta, uma bolinha aberta no 2, uma bolinha aberta no 16. Todos os valores que eu utilizar entre 2 e 16 vão fazer aquele triângulo existir. Tá legal? Agora, considerando somente os números inteiros. Não foi isso que ele falou? É expresso por um número inteiro. Quais são os possíveis valores que eu tenho? Depois do 2, ó, eu tenho um inteiro que é 3. Depois do 3, eu tenho um inteiro que é 4. Depois eu tenho 5, 6, 7... Beleza? Aí você completa aqui o conjunto. Ó. 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, deixa eu sair daqui, 15. Pô, Michael, por que não pode 2 e 16? Com a bolinha aberta, ó. X tem que ser maior que 2 e menor que 16. Tá legal? Conta quantos tem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos 13 números, o que bate certinho com a nossa letra C. Cara, sabe aonde você vê isso aqui?
no começo da matéria de triângulos. Se cai uma questão dessa aqui, 90% dos candidatos erram. Tenho certeza, certeza, certeza. Porque é uma questão teórica de triângulos. E aí, ó, onde que o inimigo tenta te derrubar, aonde que o inimigo tenta te destruir? O cidadão que vai contar o 2 e o 16. Aí ele conta o 2 e o 16, coloca mais 2 na conta ali, ó. Tinham 13 números, 14 e 15. Aí olha o que tá te esperando aqui, ó. O inimigo tenta te derrubar. Ele, the enemy. O inimigo tá aqui, ó, te esperando, sorrindo pra você cair. Se você der uma brecha pra ele, você vai dar brecha pro inimigo? Claro que não. Não dá brecha para o inimigo agir, pequeno gafanhoto. Não dá brecha para o inimigo agir. Condição de existência de um triângulo. Tá no começo da matéria de triângulo. Tá, beleza? Se a medida dos ângulos internos de um paralelogramo é 120... Pô, questão boa, hein? Questão clássica, hein? Presta atenção, meu pequeno gafanhoto. Meu pequeno gafanhoto do Brasil. Pega lá a visão. Um dos ângulos internos é 120. Então, esse ângulo aqui é 120. Se a medida de dois de seus lados são 6 e 8, então 6 tem que ser o menor, né? E 8 tem que ser o maior. A medida em metros da maior diagonal. Então, ó, que vai ser essa diagonal, eu coloquei de verde. Vamos chamar de D. Questão clássica de quê? Lei dos cossenos. E tem sido bastante cobrado em vários concursos militares, tá? O que a lei dos cossenos te fala? A gente tem que olhar o triângulo que está sendo montado aqui, né? Onde eu pintei aí para você. Isso é um triângulo. A lei dos cossenos já vai te falar que o lado oposto ao ângulo que você quer mexer, que aqui no caso vai ser D, ele ao quadrado, ele vai ser igual a o outro lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados e o cosseno do ângulo entre eles. Tá vendo? Então, direto, você aplica ali que vai dar bom. Show de bola? Deixa eu sair daqui para ganhar espaço. Então, você vai ficar com D ao quadrado é igual a 36, 8 ao quadrado, 64, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 8, 48, menos 2 vezes 48, e o cosseno de 120. O cosseno de 120, pequeno gafanhoto. Então, não lembro. Vai lá no ciclo trigonométrico. Você vai fazer aqui o que, ó? Você vai lembrar que 120 sobe 30 aqui. Não, sobe 30 não, sobe 60. 60, ele tem o cosseno de 60 com o sinal trocado, tá legal? Lembra lá das nossas relações trigonométricas. Ele tem o cosseno de 60 com o sinal trocado. Eu já falei isso em aulas aqui da nossa brincadeira. Então, como é que vai funcionar? Então, seria menos meio, ó, porque o cosseno de 60 é meio. Como ele está no outro quadrante, então ele está com o cosseno oposto. Então, o cosseno é menos meio. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Então, vai ficar D ao quadrado é igual a 100. Menos com menos dá mais. O 2 com 2, posso matar. Então, aqui vai ficar 48. Eu vou ficar com D ao quadrado é igual a 148. Então, o meu D, ele é a raiz quadrada de 148. Show de bola? Pô, Michael, mas não tá assim. É porque tu vai ter que fatorar, ó. Pega o 148... e fatora, ó, por 2, 148 por 2, 74. Por 2, 74 por 2, 37. 37 é primo, vai fechar a conta aqui. Então, o 148, ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 37. Ele é a mesma coisa, então, se eu passar a raiz, né? Fica a raiz de 2 ao quadrado vezes 37. Como você já sabe, que eu comento várias vezes, Lili vai cantar, Liberdade vai cantar. Quem está ao quadrado na raiz quadrada vaza, perde o expoente. Quem não tem fica preso. Então fica 2 raiz de 37. Gloriosa letra A, pequeno gafanhoto. Rapidão. Você sabia que a gente tem um curso preparatório para a prova da EAN, cara? Não sabia?
Dá uma olhada na descrição, tem o meu site, cara. E em 3 anos a gente ajudou mais de 250 alunos a serem aprovados no concurso de aprendiz de marinheiro e mais de 1.000 alunos já foram aprovados estudando com o método praticando matemática. Então, se você tem interesse de ter um material direcionado, cara, grupo de alunos, listas de exercícios resolvidos em vídeo, simulados e muito mais, dá uma olhadinha na descrição para você se preparar com material de qualidade para a prova da EAN e vamos continuar a resolução. Vamos! Sejam V e F, respectivamente, o vértice e o foco de uma parábola. Quando a gente fala de cônicas, cônicas é um assunto normalmente muito chato, né, daquele do edital da ESA. Na minha opinião, é o mais chato de todos, mais difícil também. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você entender os elementos da figura, se você entender quem é quem na figura, fica de boa. Um tipo de pergunta que ele pode fazer, na minha opinião, é essa seguinte aí, ó. Parábola e elipse são... Se você falar assim, pô, Michael, o que tu acha que pode cair de cônicas? Eu acho que quem sai na frente nas cônicas é a elipse e a parábola. Em primeiro lugar, a parábola... Não, em primeiro lugar a elipse, depois a parábola. Mas como eu vou fazer questões depois, mais pra frente, de cônica de novo, não hoje, mas nas outras aulas, eu separei aqui parábola, porque a parábola é muito de boa. Por que ela é muito de boa? Preste atenção. Quando você tem a parábola, você tem ali, primeira coisa, numa questão de cônicas, que eu costumo falar para os meus alunos cara, desenha essa merda. Que isso, Michael? Desenha essa bosta. Porque se você desenhar, fica mais fácil. Eu desenho igual minha cara aqui, né? Pera aí. Desenha primeiro o que ele está falando. Por quê, Michael? Por causa do seguinte, ó. Ele falou que o vértice está localizado no ponto 4 e 2. O vértice está localizado quando o x vale 4, o y vale 2. Trunks. E o foco está localizado no ponto 4 e menos 6. Então, olha isso aqui, ó. O foco está localizado no ponto 4 e menos 6. Então, aqui, ó, 4 e menos 6. Então, olha só. Aqui é o vértice, aqui é o foco. Show de bola? Deixa eu ver se eu tenho mais uma página aqui. Pera aí, gente. Deixa eu puxar mais uma página aqui. Só para você pegar La Vision. La Vision do Lindocancy. Olha só. Temos 4 casos de parábolas. Concorda comigo? Nós podemos ter a parábola que é assim. E aqui é a reta diretriz. E aqui é o eixo de simetria. Nós podemos ter a parábola que é assim. Aqui é a reta diretriz. Tá show? E aqui é o eixo de simetria. Então, tem esses 2 casos aí. Quando ela é assim, como é que era a fórmula? Y menos y do vértice ao quadrado é igual a 4p x menos x do vértice. Tá legal? Quando invertia, pequeno gafanhoto, era y menos y do vértice ao quadrado menos 4p x menos x do vértice. Tá legal? Show do milhão? Mas ela pode ser para cima ou para baixo. Então aqui, ó, deixa eu adicionar mais uma página. Para você ver que o conhecimento básico da coisa vai derrubar a questão. Provavelmente você vai derrubar algumas alternativas. Beleza? Aí você tem esse caso aqui, com a reta diretriz aqui, e ela sendo para cima, e o caso com a reta diretriz, ela sendo para baixo. Só que quando ela é para cima, ela é x menos x do vértice, ao quadrado, 4p e y menos y do vértice. E quando ela é assim, ela é x menos x do vértice, ao quadrado, menos 4p e y menos y do vértice. Eu tô aparecendo aqui e tapando vocês, né? Tá legal? Show de bola? Michael, pelo amor de Deus, eu não conheço as equações das parábolas. Cara, tá a definição isso daqui. Não tem nem muito o que fazer. Então, primeira coisa que você tem que lembrar são as 4 equações. As 4 possíveis equações de uma parábola. Tá legal? As 4 primeiras equações. Olha como é que só o conhecimento básico já te ajuda. Cara, se o vértice está aqui e o foco está para trás, pô, o foco só pode ser assim o desenho. Pô. A parábola só pode ser assim. Não tem como ela ser para cima e o foco para baixo. Não pode. E se ela é assim, para cima ou para baixo, a equação não começa com y ao quadrado. Ela começa com x menos o vértice ao quadrado. Já posso eliminar, sem medo de ser feliz. Letra C, letra D. Caraca, calma aí, Michael. Pera aí. Só pela definição. rapá. Só você ver. Michael, não sei parábola pela geometria analítica. Vou jogar na função. Faz por função, então. Pensa comigo por função.
Isso aqui é uma função com concavidade para baixo. Então, o a dela é negativo. Então, ela é ax ao quadrado mais bx mais c com a negativo igual a y. O y não pode estar ao quadrado. É só a definição básica. O y não pode estar ao quadrado. Caraca, moleque! Bizu! Tá bom. Acabou. Eliminei duas. Se ela é para baixo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Antes do parênteses que tem ali o y, mas y do vértice fica negativo. Tô alterado. É o efeito que a cônicas faz. Não pode ser letra B. Rapaz, e agora? Será que eu consigo derrubar a questão sem calcular tudo que ele quer? Obviamente, provavelmente. A única coisa que eu preciso calcular agora é o valor do P. Tá show? É o valor do P. Tá beleza? A gente tem que do vértice ao foco e do vértice à reta diretriz é o valor do P. Show? É o valor do P. Toda a distância é o que a gente chama de parâmetro. Pelo menos eu gosto de explicar cônicas, parábola, assim, tá? Eu não gosto de usar P sobre 2, P sobre 2, igual alguns livros usam. Eu uso PP, a distância que é 2P vai ser o parâmetro. Eu gosto de explicar assim. Ah, Michael, eu não sei o que. Eu gosto de fazer assim. E aí as fórmulas ficam tudo com 4 aqui, ó. 4P menos 4P. Se usa P sobre 2, P sobre 2, aí fica 2P, 2P. Eu não gosto. Eu gosto de usar P e P, para não ter fração. Tá legal? Tá, Maico, tá. Mas o que isso tem a ver? A gente já matou, pelas informações, 3 alternativas. Eu preciso achar a certa. Só que eu vou só encontrar agora, gente, o seguinte, ó. Eu sei que tem que ficar menos 4P. Eu sei que a minha equação é nessa cara aqui, ó. X menos x do vértice ao quadrado menos 4P. Eu sei que a minha equação é nessa cara aqui. Isso aí eu já entendi, Michael. Já entendi. Mas se eu encontrar o valor do P, eu consigo descobrir qual o valor que vai estar antes ali do y do vértice. Show! Mas olha que interessante. Eu nem precisava descobrir o valor do P. Ué, Michael, por que eu não preciso descobrir o valor do P? Porque ele me deu o vértice. E se ele me deu o vértice, pequeno gafanhoto, acabou. O vértice é 4, 2. Então, o y do vértice é 2. Então, aqui, nessa parte da minha equação, tem que ficar assim, ó. Y menos 2. Porque ele falou o vértice. Caraca, Michael. Tá de sacanagem. É a letra A. Sem calcular a reta diretriz. Sem calcular o valor do P. Eu vou calcular o valor do P porque é uma das coisas mais importantes ali para você fazer na parte de parábola, tá? Agora, a títulos didáticos. O valor do P, ó, se aqui é 2 e aqui é menos 6, quanto que vale essa distância aqui, gente? Do 2 até o 6 negativo é uma distância de 8 unidades. Então, ficaria menos 4P seria menos 4 vezes 8, que dá menos 32. Tá lá, pô. Que é o valor que tá lá. Entendeu? Mas observa a técnica. Observa a técnica que eu utilizei. Não é só decorar a fórmula, não é só tacar valor, não é só resolver a questão. Preste atenção na técnica. É isso que vocês às vezes não entendem. Na jogadinha, no detalhe. Você viu como é que eu resolvi a questão? Eu coloquei as informações e eu fui eliminando alternativa por alternativa. No final das contas, somente por saber se ela é para cima ou para baixo, ou para o lado ou para o outro, só de saber isso e saber o que o vértice faz na equação, eu acabei com a questão. E aí, curtiu essa videoaula, cara? Muito top, né, cara? O que você vai fazer? Você vai assistir mais uma videoaula que eu vou deixar indicado aqui. Se você não adquiriu o nosso curso ainda, dá uma olhada, cara. Vai lá, clica aí pra você ver. O bagulho é coisa fina, coisa boa. E se você quer ter mais aulas como essa, dá uma sugestão de qual assunto você quer resolvido na próxima aula. Então comenta aqui. Michael, quero o assunto tal resolvido. Comenta aí, eu quero saber o que vocês querem para trazer o melhor conteúdo para vocês nessa preparação. Show? Então tô te esperando no próximo vídeo, na próxima aula. Que Deus te abençoe e fui!